caminho. E se a Fernanda quiser contar um pouquinho da trajetória dela, acho que vai ser bem legal. Mas hoje nós estamos aqui para poder falar sobre ferramentas de despertar, né? E justamente com esse despertar nós falamos também da consciência. Então hoje a Fê está aqui para poder falar um pouco disso, do que foi o despertar dela, o que é o caminho dela, como que ela vem traçando ele, vem trilhando ele. E eu estou muito feliz de te receber aqui hoje pelo Emaná Festival, que você sabe, né, que foi uma manifestação também aí conjunta, né? A Fê também ela faz parte da trajetória do Festival Emanar e hoje nós estamos aqui, né, celebrando esse encontro através dessa live. E é com você, irmã. Gratidão, irmã. Honro muito a nossa conexão, o seu trabalho, né, e tudo que ele me traz. E também o Emanar Festival, né, vai ser um sucesso, com certeza. Está totalmente alinhado aí com essa nova consciência, com o despertar que a gente precisa para a humanidade. Então, gente, quando eu conheci a Jane, eu estava bem no início do meu despertar, assim, estudando muito sobre autoconhecimento, entendendo o que é o sagrado feminino. E aí eu nunca tinha participado, meu primeiro sagrado feminino foi contigo, Ah, que é? foi esse Sabia. sagrado feminino aqui em Trancoso. Então, há 5 anos, né? Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me mudei aqui para Bahia, eu morava em São Paulo, e quando eu me mudei para cá, eu sentia um vazio muito grande lá em São Paulo. Eu sentia que minha vida estava tudo bem, profissionalmente. Eu não tinha do que reclamar, mas internamente eu estava muito insatisfeita e eu não sabia o que era que estava acontecendo assim. E eu tirei umas férias e vim aqui para Bahia, conheci Trancoso e logo me apaixonei. Assim, eu entendi que a minha alma ela fica mais feliz perto da natureza, mas que na verdade eu acredito que esse não é só o meu caminho, né? É o nosso caminho de volta para casa. A natureza é a nossa casa. Então hoje a gente vai falar muito disso do despertar, né? E como foi para mim assim? Eu me olhava no espelho e eu via outra pessoa, outra Fernanda, era nítido. O meu rosto estava diferente, a minha energia, tudo assim, meu bem-estar, minha vitalidade, sabe? Eu sentia vitalidade. Em São Paulo, aí eu comecei a entender. Nossa, eu tô me sentindo apagada em São Paulo. Eu acho que, para mim, sabe, não estava mais fazendo sentido a vida. Né? Na correria, né, da cidade grande, do cinza, do concreto. E a minha história de vida, pelo menos, eu fui criada no interior, então eu sempre tive muito contato com a natureza, com o sítio, né? E aí eu senti que eu estava indo de... Se eu morasse na cidade grande, uma hora realmente minha essência, né, não ia resistir. Porque eu acho que todos nós temos fases de desafios que às vezes a gente precisa ir para trabalhar, para um lugar, para mostrar o nosso trabalho, mas eu acho que exatamente tudo isso que a gente está passando agora é para mostrar para a gente o valor da natureza, né? O valor dessa volta para casa, dessa conexão interior. Porque, por exemplo, muitas pessoas veem eu postando, né, aqui da minha casa, eu tenho um quintal, né, natureza o tempo todo, passarinho cantando. Obviamente, para mim, a quarentena está sendo muito mais prazerosa, porque é a minha casa, é o lugar que tem natureza, tem o espaço aqui, né? E eu sei que isso agora muitas pessoas que estão nessa vida, né, da cidade grande e tal, do urbano, elas vão despertar, porque às vezes a gente não vive a nossa própria casa na correria do dia a dia, né? A gente não tem tempo para estar honrando, vivendo o nosso lar, que é o que a gente tem de mais lindo e importante hoje, para a gente voltar para o nosso interior, para a gente ter tempo para se autoconhecer, para estar com a gente mesmo. Aonde é o lugar mais perfeito? É na nossa casa, né? Onde a gente sente acolhida, é onde a gente faz os nossos rituais, é onde a gente cuida do nosso templo sagrado. Então,
com a correria do urbano, eu sinto que as pessoas, às vezes, isso sempre foi até um questionamento para mim, que é aquela coisa do valor do externo. Que tem pessoas, por exemplo, que valorizam mais ter um carro super incrível, um carrão, do que... E aí você vai conhecer a casa da pessoa, é uma casica super pequena, uma kitnet, sabe? E a pessoa mora ali, mas só que ela passa mais tempo no externo, fora, do que dentro. Então, para ela, às vezes, o mostrar o que ela tem, sabe? É mais isso, ter um carrão, ter roupas legais, ter as tecnologias do momento, porque... E aí, agora, todo mundo vai passar tempo em casa e vai entender o que é o valor, né? De ter realmente um templo e o lugar sagrado onde você se conecta, onde você se sente realmente bem. Acho que Isso que você está falando, isso que você falou aí é muito interessante, porque quando a gente começa a pegar a trajetória, né, do despertar, as pessoas questionam justamente o que, que é o ter, né? O que, que eu preciso ter para poder eu despertar, né? E acha que é uma coisa que se compra, que é algo que você vai lá, vai numa lojinha, baixa um link e comprou. O despertar, na real, ele é um processo de consciência, né? É quando você busca verdadeiramente a sua casa, antes de uma casa física, uma casa interna, né? Que você, qual que é a morada do seu espírito, né? Ele está conectado verdadeiramente com o seu bem-estar, ele está conectado verdadeiramente com tudo aquilo que tem ressonância com a sua história. Então, quando a gente começa a fazer essa busca e esse momento, né, da quarentena, várias pessoas estão se perguntando por que, que elas estão naquela vida, né? Por que, que eu estou vivendo isso de verdade? E sim. leva exatamente isso, né? Carros maravilhosos guardados na garagem porque elas não podem desfrutar e apartamentos que às vezes não tem ali, né, nem uma conexão com nada que remete a um sentimento, apenas algo frio. Então, está sendo realmente uma verdadeira um verdadeiro despertar aí. E para você, Fê, né, você está falando, você está na Bahia, gente, esse lugar que vive me chamando, que eu tenho muitas pessoas que eu amo de paixão por aí. E a Fernanda, né, ela veio passando por esse processo do despertar dela e está sendo lindo vê-la florescer, vendo ela caminhar. E logo em janeiro, quando a gente voltou do Festival Maior, eu lembro que eu fui para São Paulo, né, e eu falei com ela assim, Fernanda, você não tem mais escolha, tu vai ter que escolher. O tempo acabou. É. Lembra disso, Fê? Que a gente estava lá no seu ateliê, né, fazendo uma vivência, e eu falei, o tempo acabou. Agora é a hora do salto. E acho que deve ter ficado claro para ti agora o salto, né, Fê? Com certeza. A gente vive muitos condicionamentos, né, dessa coisa da matéria, assim, do trabalho. Então, eu também estava muito ainda vivendo o dilema entre São Paulo e Bahia, porque há 5 anos eu moro aqui, mas eu fiquei mantendo a minha loja e todo o meu trabalho lá em São Paulo, né? E há mais ou menos 1 ano, desde que eu fui, ano passado, eu fui visitar uma aldeia, né, a Chanecaiá, lá no Acre, e abriu, foi tipo um portal na minha vida. E aí eu me senti tão em casa, sabe? Que eu falei, cara, que isso, que loucura. E começou, tipo, apesar de eu já estar vivendo o despertar, o autoconhecimento, vira uma chave mesmo. Porque a forma que eles vivem, sabe? É tipo a nossa real natureza. E aí eu falei, caralho, que loucura que a gente vive na cidade, sabe? A gente não tem tempo para viver de verdade, sabe? E aí tudo que a gente ganha é para consumir mais, para a gente que começa a criar mais necessidades, que na verdade não são necessidades reais, né? Do nosso Uhum. ser. Porque quando a gente fala de despertar, gente, não tem como você despertar se você não está bem com você mesmo. Então começa a gente cuidando desse templo, né? Da nossa essência, descobrindo como que a gente se sente bem com a gente mesmo e fazendo as nossas limpezas externas de todos os nossos traumas, de todas as nossas crenças, né? De tudo que deixa aquela sombra dentro da gente, que não deixa que a gente esteja brilhando no nosso maior potencial. Então,
né, do meu processo, assim, quando a Jane, né, eu faço carnaval, então, para mim, assim, é uma temporada muito importante. Só que eu acho que todos os nossos serviços, eles podem ser ressignificados, né, encontrar um caminho que esteja de acordo com a sua essência, porque se é o seu serviço, se você tem uma marca, se você tem uma empresa, né, hoje em dia não vai, depois de tudo que a gente está passando, né, menos ainda, não vai fazer sentido mais o que não tiver conectado com a sua real essência, porque agora a gente está falando de humanizar tudo, né? O humano, reencontrar a sua essência. Então, não vai ter mais sentido essa coisa fria, sem propósito. Então, a gente vai ser convidado, os empresários, empreendedores, a contar por que aquilo faz sentido, né? Por que aquilo, qual é a mensagem que a gente quer realmente transmitir? Como que a gente quer conectar essas pessoas através de um produto ou de um serviço? O que você está realmente entregando que faz sentido? Então, né, está sendo muito especial, assim, eu acho, toda essa reflexão e a gente voltar para essa coisa da nossa casa. Então, eu, completando, né, eu estou vivendo grandes desafios também. Eu estou entregando as minhas 2 lojas físicas, então tinha a loja em São Paulo e tinha a loja aqui em Trancoso, que aqui em Trancoso a lojinha era o meu xodó, assim, sabe? Então, para mim, foi um exercício de desapego muito grande, porque o que eu construí aqui era como se aquela loja, ela reunisse toda a minha história, porque todos os lugares que eu viajei, eu trazia as referências de lá, os materiais, né? Tudo que me inspirava estava ali dentro daquele universo. E aí, de repente, eu desmontar tudo aquilo ali, foi como se eu estivesse deixando parte do que, assim, um passado se desintegrar, sabe? Às vezes isso é necessário a gente realmente desintegrar para vir o novo. Porque não adianta, gente, sabe? O espírito, o que a gente busca, né, dentro do nosso despertar é a nossa liberdade. É a gente se sentir livre com o nosso espírito para voar por aí. E com uma bagagem pesada, não dá, sabe? Uhum. De coisa para você, tralha e energia, não dá. Então, acho que o exercício, né, o desafio de agora é a gente se tornar mais leve, sabe? Com menos coisas, menos ações, né? Então, realmente entender que esse tempo é uma pausa geral, é uma pausa para o seu ser também, porque não adianta, no meio de um monte de ação, às vezes a gente não consegue olhar para dentro, né? A gente não consegue ressignificar o que realmente faz sentido na nossa vida, porque a gente está lá no meio de um condicionamento sem non-stop, né? Uhum. Então, Aqui, ó, o Santos está falando aqui, é preciso ter coragem. Sim, Santos, preciso ter coragem para poder soltar a velha casca, né? Porque uma das maiores transformações que nós... Na verdade, são 2 coisas, tá, gente? São 2 coisas. A primeira é que nem todo mundo precisa de virar terapeuta holístico para poder despertar, tá? Porque as pessoas elas têm uma visão, né? Ah, então eu só desperto se eu virar um terapeuta holístico. Não é isso. São caminhos. Todas as profissões, elas precisam de pessoas conscientes. Precisamos de médicos conscientes, advogados conscientes. Precisamos de profissões que elas tenham um papel de consciência, mas de uma consciência coletiva. Então você não precisa de sair chutando o pau da barraca da tua vida para poder você transformar. Aconteceu com a Fê isso, né? Dessa mudança completamente aí dos ideais. Aconteceu comigo. Eu também sou designer de moda de formação. Então eu tinha uma empresa. Então tudo isso foi desmoronando na minha frente também. E eu tive que falar, ter coragem de soltar, porque esse processo que a Fê está passando, a gente chama dentro do xamanismo também de purificação, né? Para poder você realinhar a sua direção, a sua vida, você precisa também passar por um processo de purificação, de desidentificação de tudo aquilo que não faz mais sentido na sua vida. É como se você já tivesse cumprido com aquele papel. Você já cumpriu com aquele papel e o que resta ali é o apego, né? E a gente vai
Sabe, eu fui igual você, Fê, eu fui até o finalzinho ali do último tempo, segurando, 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 quando eu poderia ter se soltado antes, mas foi meu aprendizado, né? Foi aquilo que eu precisava passar para poder compreender que não estava ali o meu caminho. Ali foi só uma passagem, né? Então, Sim. quando a gente está no despertar, o que a gente vai vivendo é o caminho. E o caminho, ele é realmente algo que vai ele vai nos levando, né, a níveis de consciência cada vez mais elevados. E aí é o que a Fê está passando agora, vivendo, né, soltando isso tudo que não é mais o que faz ressonância com o espírito dela e levando ela para o caminho que é o do despertar da consciência aí, para fazer muitas coisas lindas que eu tenho certeza que a Fê vai ser só. Isso é só o começo. Então, até houve perguntas aqui se a gente vai continuar online. Então, a Cancan, ela continua online. E eu tô tendo uma oportunidade super linda de ressignificar meu trabalho. Estou fazendo criação com várias marcas super especiais, porque eu não tenho ainda um trabalho de joia, né? E eu sinto que cada vez mais as coisas não podem mais ser descartáveis. Então, por Uhum. exemplo, essa coroa linda aqui já é da coleção nova, vou aproveitar para mostrar para vocês, que eu estou desenvolvendo com uma das nossas parceiras, a Santonina, Carol, super maravilhosa. Então, assim, é o tempo, né, de economia colaborativa, que é isso, a gente unir forças, né? Então, eu estou unindo agora para essa nova versão, né, online, está chegando parcerias com outros designers que têm trabalhos super lindos e que aí a gente pode aproveitar já né, da web, da Cancan, para poder se divulgar junto e com acessórios que estão totalmente ligados, né, a esse despertar da nova consciência. Então, não são coisas descartáveis, são para a gente ter para a vida inteira. São acessórios com propósito, né? Porque quando a gente traz um acessório que realmente tem energia, a gente coloca energia de um amuleto. Então, né, imagina você colocar uma peça com uma pedra, né, uma pedra natural. Natural. Então, é algo que realmente te energiza e começa a ter um significado de amuleto. Então, assim, acho que vai fazer muito sentido. Estou muito feliz até por ter essa oportunidade de estar fazendo as coisas agora com essa calma. Mas voltando, né, no assunto do nosso despertar, inclusive hoje eu amo as cartas, então as cartas também eu quero falar aqui de vários pontos, né, que eu acho muito importante para a gente, porque muitas pessoas falam, cara, mas por onde começa, né? Tudo. Então as cartas para mim são ferramentas que me ajudam muito assim a trazer respostas para o momento, né? E hoje eu tirei uma carta de um livro que é um tarô, um oráculo, né? As Cartas do Caminho Sagrado, que é um oráculo que é muito conectado com o xamanismo. E olha a carta que saiu. Ritos de Tá dando para ver, passagem. não. Como chama? Ritos de Ritos de passagem. passagem. O que é o Muito ritos de bom. passagem? Exatamente o que a gente está passando agora. A gente entender que a vida é feita de ciclos, sabe? E que às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não se permite, porque o rito de passagem nada mais é do que você celebrar o que já foi e o novo. Então, o rito de passagem não é, ô Jane, você que é terapeuta xamânica maravilhosa, pode até falar melhor aí com o seu conhecimento, mas Não, é a pode gente tocar, você está indo muito bem. essa Você está pausa indo muito mesmo da bem. gente, o rito de passagem, nem então, por exemplo, o rito de passagem de um adolescente. Gente, é muito importante a gente cuidar desses adolescentes agora. Lembrar de falar de espiritualidade, né, desse conhecimento da consciência, da nova consciência para eles. Porque eles que vão transformar mais do que a gente ainda, né? Vão ser realmente muito fortes nessa nova era, assim. E Uhum. se perdeu muito essa coisa do rito de passagem, sabe? Às vezes uma adolescente, né? Ela menstrua, ela tem a primeira lua dela e aquilo é passado batido. Sendo que
antigamente, né, a nossa ancestralidade tinha todo um ritual dela entender o que aquilo significava, uma nova fase. Então, sabe, na correria da coisa do urbano, a gente se perde de celebrar os nossos ciclos, sabe? E eu sinto que o despertar, quando a gente está conectado com a nossa essência, que a gente entende que todos somos um, e que tudo é vibração, que tudo é energia, a gente está conectado à natureza, a gente precisa entender que a natureza tem ciclos, assim como a gente. Então, se você começa a cuidar dessa sua essência e entender isso, nada mais é do que o xamanismo. Você começa a vibrar com tudo que está à sua volta. Os objetos têm energia, não é só a natureza. E quando você começa a entender isso, sabe, colocar esse poder em cima das coisas e entender, tudo vai fluindo com você. E você vai fluindo com o todo, né? Então, assim, o estudo do xamanismo, acho que é uma ferramenta muito especial para todos nós, assim, para a gente realmente entender, né, desses ciclos na natureza. Deixa eu só E fazer um adendo, Fê, sobre isso. Na verdade, as pessoas elas têm uma visão do xamanismo como algo muito ritualístico, né? No sentido de preparação de um ritual para poder exercer o xamanismo. O xamanismo está em todas as coisas, né? O xamanismo é a nossa natureza intrínseca, é aquilo que nós somos em essência básica. Então, se você tiver concentrado no seu momento presente, aqui, a presença 100%, você vai perceber uma relação com o seu entorno diferente daquilo que você viveu até hoje. E isso também é uma forma de xamanismo, a presença. Então, ele começa com a consciência, ele começa com a presença, porque você vai começar a se dedicar ao questionamento, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Está em consonância, ressona com aquilo que eu quero, aonde eu quero chegar? Então, o xamanismo, ele nos traz muito para essa consciência do aqui e agora, que é esse chamado, né, que nós estamos falando aqui como ferramenta. eu acho que todas essas ferramentas que a gente vai falar agora, nada mais são do que para a gente trabalhar exatamente essa presença. Porque quando a gente está nessa presença, a gente sente a nossa essência e a gente sente que não é só isso daqui. A gente está conectado com tudo, né? É essa energia aqui que está vibrando. E aí, por exemplo, eu conto muito que, assim, no meu caminho, uma grande chave que aconteceu para mim também foi o chá da ayahuasca, né? Então, assim, mas nada mais é do que a gente tomar essas medicinas, é voltar a gente para essa consciência de expansão, de entender que é muito mais, sabe? De ver essas linhas que tá tudo interconectado. Então, isso para mim foi assim, uau, sabe? Mas todas as ferramentas que a gente vai falar aqui, por exemplo, o xamanismo mesmo, ele não necessariamente ele tem a ver com chá, né? Porque tem o xamanismo dos indígenas, que aí eles trabalham, né? Essa linha e tal da medicina. Mas, por exemplo, a Jane, que é do Condor Blanco, né? Já não trabalha com a medicina essencialmente, né, Jane? Aí você pode falar um pouco mais sobre essa linha do xamanismo. Na verdade, eu não sou do Condor Blanco, mas eu trabalho, né, a minha medicina dentro do xamanismo. Eu busco trabalhar com a bioenergia, que é o quê? É um processo de expansão da consciência sem a necessidade da utilização das medicinas de expansão. Então, você não precisa de chegar no xamanismo, né? Eu quero expandir minha consciência. Você chegar e falar assim, né? Eu tenho que tomar um chá de ayahuasca, ou São Pedro, ou qualquer outro dessas medicinas indígenas para poder expandir a minha consciência. Eu posso expandir através de algumas ferramentas, né? Que a gente pode estar utilizando, que pode ser através da respiração, pode ser através do toque do tambor. Ela é vibracional. Então, isso também é uma outra... É como é como se fosse toda uma rede, tá, gente? Tudo isso faz parte desta conexão. Então, quando a gente compreende que essa conexão ela tem várias ferramentas, o mais importante é você entender qual que é a ferramenta que funciona em você. Porque se você pegar uma ferramenta
ela se conecta com você e com a sua expansão, você vai utilizar ela como ferramenta e não como uma muleta, né? E foi o que a Fê usou, ela usou como uma ferramenta para Sim. poder criar essa expansão. E aí isso funcionou. Então tem rapé, tem as medicinas de chás, tem as medicinas de sopro, tem as medicinas de vibracionais, de canto, de banho, de geoterapia. Tem, gente, é muita medicina, mas todas elas, o mais incrível que pareça, são naturais. Elas não causam impacto ao meio ambiente, elas não causam males à sua saúde física, muito pelo contrário. Ela realmente ela trabalha aí com uma expansão incrível. Mas continua aí, Fezita. É, só uma coisinha, falaram aqui que a minha imagem não tá legal, se vocês puderem dizer se... Não é a imagem, tá feia, é porque tá parecendo que a internet ela tá um pouquinho mais não é a sua imagem, sei você tá gata, mas é a internet que às vezes ela dá uma distorcida, Entendi. tá? Bom, a minha Mas como internet tá fluindo aqui, não eu é tão nem. boa, mas espero aí que vocês estejam conseguindo me ouvir, então, porque eu nem sabia, a imagem aqui tá ótima. Bom, Tá, nós estamos falando, ouvindo. né, dessa conexão, então, com esse despertar da nossa essência, comento, né, Agora, através de leituras, que são ferramentas muito importantes. Eu trouxe aqui as minhas bíblias para poder compartilhar com vocês. Então, livros que realmente me ajudaram muito a ir entendendo esse processo do autoconhecimento e tudo. Como a gente estava falando do xamanismo, né? Tem esse aqui, ó, que é o maravilhoso. Forest, do Surjavan, Manual de Xamanismo Moderno, que explica um pouco mais de todos esses ciclos das conexões, né, com o xamanismo, para vocês entenderem. Eu adoro esse livro aqui, ó, Práticas Bioxamânicas. Aqui, ó. Aí, e a gente não combinou, né, Aqui. gente? A gente não combinou, viu, gente? Isso não é A gente combinado. não combinou. A gente nem falou o que a gente ia trazer aqui. É total confiança uma na outra. Aí, aqueles oráculos que eu falei, esses daqui são os meus preferidos. Então, as cartas do caminho sagrado e as cartas xamânicas. As Uhum. cartas xamânicas trazem os animais de poder. E é muito lindo a gente fazer esse estudo. Porque eu também anotei aqui que uma grande ferramenta muito importante no nosso despertar é a gente saber quem são os nossos mestres. Porque, Uhum. claro, o autoconhecimento, ele traz a chave para a gente ser o nosso mestre interior. Mas você Uhum. saber quem são os seus guias para você se conectar, para você pedir, né, por uma luz quando você precisa, é muito importante você saber né, quem são esses seres que Uhum. te inspiram de Que alguma estão te forma? guiando. Os seus Hoje a guias. Fê, E a Fê você tá saber falando. quais são seus animais de poder no seu totem é incrível, porque você entende, são ferramentas para você entender também da sua energia. Porque quando você Uhum. descobre qual o seu animal de poder, como que ele se comporta, como que ele se manifesta, e aí você vai entender também um pouco mais da sua própria essência. Hoje eu Uhum. também tirei uma carta aqui desse oráculo e saiu o galo silvestre. O galo silvestre, ele fala do reconhecimento da espiral sagrada. Então, a mensagem dele é exatamente que através da dança, quando a gente se entrega a essa essência da natureza, a esses ciclos, a entender esse fluxo, você está honrando uma fonte divina. Então, você Uhum. entender que essa fonte divina está aqui, porque o autoconhecimento, gente, o despertar da nova consciência, é a gente despertar a confiança na gente mesmo também, né? A confiança que a gente tem um potencial criativo ilimitado. Então, quando a gente está Verdade. conectado a esse fluxo e está conectado a essa confiança, é quando a gente para de que nós Oi?
somos totalmente adaptáveis. E quando você está flexível e nessa confiança com toda essa energia, né, maior, você fala, tudo bem, vai ser tranquilo me reinventar, né? Uhum. Porque E você falou eu uma estou coisa, conectado com Fê. minha confiança. E você falou uma coisa, Fê, muito legal, que é a respeito de você ter você ter realmente, né, um direcionamento, que é a busca, porque não adianta, gente, uma das coisas que eu aprendi, né, a Fernanda falou aí do meu caminho, né, que foi durante muito tempo com Dor Blanco, e principalmente o meu mestre, que foi Surdiavo Solar, e é uma pessoa que eu honro muito profundamente. E esse livro que ela mostrou aí, que é do Kim Forrest, que inclusive nem existe mais ele editado, mas talvez vocês consigam baixar online. Foi um manual da minha vida, é um manual na minha vida ainda, eu ainda utilizo dele como uma ferramenta de estudo. Porque quando a gente tem um mestre, um guia que nos leva à nossa próxima etapa, né? Ele nos pluga com o caminho que a gente está seguindo, que a gente precisa seguir. Ele é realmente uma ponte de conexão com a nossa próxima etapa. Então é muito importante não ser simplesmente uma pessoa, vou lá e vou estudar o xamanismo autodidata, porque você se perde no meio do caminho e começa o negócio a descambar, gente. Você vai lá e começa a buscar um monte de coisa que não tem sentido e você começa a descambar. Então precisa de seguir uma linha, uma conexão. Então quando você percebe o seu propósito, né, através dessa conexão, você percebe também que o seu despertar é a partir daquele segmento que você está buscando, né? Porque mesmo que a Fernanda ela está buscando várias ferramentas, uma parte dela se conectou com o xamanismo, com a linhagem indígena. Então, foi uma sementinha que foi ali conectada, implantada para poder ela o quê? Despertar. E isso que é a coisa linda, né? Porque ele vai passando, né? A gente vai gerando essas conexões no futuro. Sim. Jane, aqui para mim travou o pessoal entrando. Eu não sei se eles estão fazendo alguma pergunta. Qualquer coisa você me passa. Não, eles não estão perguntando. Por hora, aqui também travou para mim, Fê. Aqui também travou para mim as perguntas, né? A live tá rolando normal. Ah, destravou. Feira adorável. Como que Deixa eu ver vocês aqui. destrava, será? Não sei, eu só peguei, apertei aqui em cima, tá rolando. Gente, é o seguinte: se vocês tiverem. A Fernanda agora sumiu. Tá aí no escuro, Fê. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram que a Fê responda para vocês, é só vocês colocarem aí que a gente também vai introduzindo as perguntas no meio do caminho, tá? Ô, Fê, não preocupa com o tempo, porque se tempo acabar aqui, né, deu o reloginho, a gente continua, né? Grava e continua mais um pouquinho, tá? Então é só poder você ficar tranquilo também, não precisar de sair correndo no que você quer fazer hoje. Então, minha história pessoal, né? Eu sempre fui e tive uma criação totalmente católica. Então, né, do cristianismo eu fiz todo o estudo, né, em cima para minha avó, era super importante. Então, eu fiz catecismo, né, passei por todos esses processos. Depois eu fui me encontrando mais na linha espírita e comecei a estudar e tudo. E aqui na Bahia eu entrei muito forte no conhecimento também, na busca da Umbanda. Né? Então, no conhecimento dos orixás e tudo, comecei a entender quais as energias dos orixás que também me empoderam, né? Me ajudam, me conectam. Então, todos nós também, né? Quem se interessa aí por isso, é legal estudar para entender qual Uhum. orixá aí tá regendo também a sua energia, né? Então, aqui, esse estudo na Bahia é muito forte. E assim que eu me mudei para Bahia, 5 anos atrás, eu também, né, fui lendo alguns livros assim que são super importantes. Eu acredito que vocês já devem ter lido também do Deepak Show. Isso, As 7 Leis Leis da. Espirituais do Sucesso.
E esse aqui, O Poder do Agora, que mexeu muita coisa comigo nessa época também. São livros que eu estou compartilhando com vocês que foram leituras assim de chaves maravilhosas para começar a entender a minha própria energia. Porque quando você lê, né, esses grandes autores assim e mestres, e você começa a se conectar e você fala, nossa, eu me conecto nessa linha, né? E aí, através dessas leituras, você vai se achando, né? Se entendendo e limpando, entendendo o que precisa limpar. O Prembaba também, eu gosto muito da forma que ele se Adoro. comunica. Então, eu me conecto muito, né? Eu acho que ele tem uma fala muito do coração, assim. Então, todos os livros dele eu indico, Propósito, Amar e Ser Livre. E o Primbaba, ele tem um canal no SoundCloud, se vocês colocarem lá, Siri Prembaba, tem N satsangs dele, falando muito sobre várias coisas do autoconhecimento, né, que a gente precisa se conectar para trazer essa consciência, e é maravilhoso também. Então, dá para escutar enquanto está cozinhando, fazendo outras coisas, e você está ali envolvido com o seu processo de autoconhecimento. E aí, falando disso, sobre os mestres, para quem, nossa, como eu vou descobrir, né? Enfim, passa desde fraternidade branca, Kuan Yin, xamanismo, grandes mestres aí que fizeram ensinamentos maravilhosos, como o Buda. Então, são de várias linhas, assim, né? Falando do hinduísmo e tudo. A gente estava falando de espiritualidade, hoje eu me conecto, eu sinto que eu sou universalista. Então, assim, estou, nesse momento, lendo bastante sobre a fraternidade branca, mas é uma coisa super nova para mim, porque eu estou querendo entender sobre, né, tudo, os... Primeiro caminho, fraternidade branca foi meu primeiro caminho, porque meus padrinhos, eles eram mestres da fraternidade, né? Então, foi meu primeiro caminho e o meu primeiro mestre foi Saint Germain. Assim, aliás, eu ainda tenho ele como meu mestre, mas no sentido de realmente estar conectada. Qual livro você falou? Ô, Regis, eu posso colocar, pegar aí a listagem desses livros, dessas opções e mandar lá no Telegram, onde a gente tem um grupo que é o Emanar, Emane Luz, e aí você pode pegar todos esses livros lá, essas sugestões, e a gente pode colocar mais alguns também para poder você baixar, tá bom, queridão? Sim. Eu posso listar todos esses livros que eu estou falando aqui, né, para Uhum. vocês depois não se perderem os oráculos. E aí eu vou indicar para vocês alguns cursos também que eu estou agora, nesse momento. Inclusive, irmã, que eu até te falei, a Marcinha Belo, né, ela tem o Emana Project, que Eu também vi. vem dessa linha do Emanar, né? E o Emana Project, ele está agora com um curso falando do novo humano, achando incrível todo o conhecimento que ela está trazendo, né? Então, chaves que a gente tem que estudar que para essa nova consciência que está ligada não só a um pensamento assim espiritual, mas também a coisas materiais. Então, economia, como que vai ser essa nova economia ligada a essa nova consciência? E para quem quiser também acompanhar alguns vídeos, tem o canal do Emana Project lá no YouTube, da Marcinha, que ela também traz um conteúdo muito, muito bom. Eu É bem adoro. massa. Uhum. Bom,
Esse livro aqui, ó, A Deusa Interior, nossa, é Uhum. maravilhoso. E o livro dos Círculos Sagrados, como todos os livros dessa escritora maravilhosa, Mirella Fá, acho que fala assim. Guilherme Fá. Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, né? As Mulheres que Correm com os Lobos também é uma grande bíblia aí, que eu acho muito interessante. Dentro da linha do Prembaba, que eu estava falando para vocês, quem é a grande mestra do Prembaba, que as leituras que despertaram ele? É a Eva Pierrakos. A Eva Pierrakos, ela trabalha espiritualidade que a gente fala do patchwork. É uma linha que ela mesma criou, e ela é uma mulher incrível, maravilhosa. A linguagem dos livros dela também, você começa a ler e falar assim, caramba, como que eu nunca me liguei nisso? E entender muito esse estudo do comportamento humano, né? E como quando você ilumina certas coisas, né, de ações que às vezes você, né, não estava dando atenção, quando você coloca luz nisso, você começa a se transformar. Então, Uhum. você vê, né? Você vê aquelas coisas que não servem mais, atitudes que não fazem mais sentido e começa a transformar. Então, essa faz parte do despertar da nova consciência. E aí, esse livro em especial, Criando União, ele fala do significado espiritual dos relacionamentos. E não é só os relacionamentos amorosos, mas principalmente porque todas as pessoas que a gente atrai para a nossa vida, elas têm lições, aprendizados, né, para poder trazer. E o relacionamento com a nossa família, por exemplo, né? Então, assim, aí está muito a questão que a gente precisa olhar para a gente poder se transformar e despertar para essa nova consciência. Então, olha como que esse convite, né, todo que a gente está passando para a gente poder realmente olhar para as nossas relações e curar várias coisas que a gente colocava lá embaixo do tapetinho. Porque quem está de quarentena com a família está tendo que encarar todas as sombras, tudo que incomodava, tudo que, né? Então, assim, a partir dessa nova consciência, a gente não esperar que o outro tenha uma atitude que a gente acha correta. Mas se você já despertou, se você tem essa consciência, você trazer com uma linguagem amorosa, que é também a nova consciência, é a comunicação não violenta. Né? Então, a gente realmente trazer a nossa comunicação de um lugar do coração, onde você acolhe a pessoa, onde você se comunica acolhendo a pessoa, ela não vai se sentir, porque se você chega com uma pedra ou você fala de uma forma agressiva, a pessoa vai se proteger, ela já subiu o escudo dela e vocês não vão resolver nada. Agora, se você passa de um lugar de compreensão, né, isso muda tudo, a pessoa se abre. Ah, então, veja bem, o que você acha desse lugar, né, que eu penso, né? Então, você traz o seu pensamento, e aí a pessoa pode concordar ou não, mas você vai plantando sementinhas. Isso, gente, foi uma grande chave do meu despertar também. Enquanto eu não perdoei os meus pais, as pessoas da minha família, que eu sentia coisas mal resolvidas, enquanto eu realmente não perdoei do fundo do meu coração por olhar para eles e falar, caraca, eles estão o tempo todo fazendo o melhor, que é dentro da consciência deles, dentro da criação deles. E Aquilo que quando eu aprenderam, né? trouxe, isso é compaixão. Isso é compaixão, a gente está o tempo todo porque julgando o outro, falando só que isso é o que você sente. A gente não pode esperar que o outro sinta como a gente, entendeu? O que a gente pode fazer se você se sente desperto, se você quer trazer, né, e você quer curar suas relações, é essa comunicação amorosa. Então, começar a se comunicar desse lugar, né? Então, assim, uma chave realmente do despertar da consciência é curar as nossas relações, né? E principalmente elas começam aonde? De onde nascemos, né? Nosso pai e mãe. Uma coisa muito importante que você está falando aí, Fê, porque enquanto a gente. Um dos processos, né, que eu trabalho muito dentro das terapias
é justamente esse resgate dessa origem, né? Então, quando nós compreendemos a origem de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós começamos a. É como se fossem bolhas, né? Elas vão estourando, pá, pá, elas vão dissolvendo. E aí elas começam realmente a liberar o caminho. Que não adianta você ter um copo cheio e ele, por mais boas intenções que você tenha, o copo ele tem que estar vazio ou limpo, né? Porque nós somos uma infinitude de possibilidades na vida. Então não existe conhecimento que ele vai lá e completa. Ele é só uma parte do processo, ele é uma parte do caminho. E o processo inicial dele realmente ele precisa ser através do coração. Porque aqui, ó, hoje eu estava falando sobre toroidal nas minhas consultas. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que é o timo, é onde começa toda a energia, onde que ela se abre, ela se restaura e ela vai se compor. Então ela precisa ser renovada, ela precisa ser desbloqueada. Se essa glândulazinha aqui, ó, ela tá com uma couraça, se ela está fechada, guardada, é bem pouco provável que você vai conseguir ressonar com essa vibração, porque tudo é vibração. Então, se eu curo essa relação com esse sentir, eu também vou curar também com a inconsciência. Porque a inconsciência também, por mais que ela seja tragada, né, através do conhecimento, ela também é uma sabedoria através da experiência. E a experiência é através do amor. Isso aí é um fato, assim, não é. É bem pouco provável que as pessoas A consigam nossa, passar. a nossa a gente entende dessa energia da gente, que são os nossos chakras, né? Chakras superiores, onde começa a nossa expansão. Porque aonde a gente vibra, né, o melhor da gente, o melhor é aqui. Então começa aqui, né? E chakra coronário, né? E esse chakra, né, do nosso terceiro olho. Então, eu trouxe esse livro aqui também, livro completo dos chakras, porque a gente entender esses vórtices de energia é muito importante. Os outros chakras, então, por exemplo, a nossa as relações, ela está voltada para o chakra básico. No nosso chakra básico, que está aqui embaixo, ele fica todas as nossas memórias, nossa antiguidade. Então, se os seus ancestrais, porque aqui, ó, é a força que a gente tem para lutar pela nossa vida. Então, toda a sua memória de escassez, de luta dos seus ancestrais, ela fica ali, sabe? Então, se os seus chakras não estão alinhados, se você não Oi, está Fê, não tá parece que a Fê caiu. Ah, tá. Você caiu e voltou. Tá. Pode então, continuar. se a gente não está limpando essas memórias que estão nos nossos chakras, isso também é aquilo que eu falei, que traz essa sombra, né? Que nos impede de estar brilhando no nosso melhor potencial. Então, todo esse estudo do autoconhecimento, né, não é só lindeza. Não quer dizer que quando a gente desperta, a gente não tem mais desafios na nossa vida, a gente não tem mais obstáculos. Uhum. Não é isso, a nossa forma de lidar com isso é que muda. E aí essa muda tudo. Porque você tá mansa, né, e você tá na calma e na tranquilidade do seu ser, entendendo qual que é o seu potencial, você respira. Não quer dizer que você não vai sofrer, sabe? Por exemplo, eu desapeguei, né? Tive que passar o processo de fechamento da loja e hoje eu vivi o meu luto. Eu chorei, sabe? Eu vivi aquela dor porque é o rito de passagem que a gente estava falando. E para você ir para o novo, você precisa realmente sentir aquela dor, para se despedir, falar, ok, senti, agora eu vou para frente, né? Mas não é que a gente maquia, tô sempre positiva, tô sempre iluminada. Não. O estar da consciência,
é uma busca incessante da nossa melhor versão, sabe? E a gente está em eterna construção. Sempre pode ser melhor, né? Como Uhum. pode melhorar o universo? A gente pode ser melhor, né? E a gente tem que acompanhar esses fluxos aí. Tem melhores versões de nós mesmos, né? O tempo todo. E É uma é isso, busca. né? Você buscar aí, em cima dessas versões que a Fê tá falando, gente, muitas pessoas chegam às vezes nas lutas, né? Elas falam, nossa, mas eu tô perdida, eu não sei o propósito da minha vida, eu não sei como que eu vou me reinventar a partir de agora, eu tô desconectada. Então, as pessoas estão sempre na busca de algo, como se tivesse que você tivesse que realizar algo. Eu acho que o maior tinha que nós podíamos passar aqui hoje, assim, com relação a uma ferramenta, é que essa busca, se ela não for para dentro, para fora, ela realmente não vai te fazer sentido nenhum. Então, a consciência que você precisa adquirir é através da sua própria história. E daí, quando você adquiriu e você está realmente conectado a ela, aí é hora de esperar fora do caminho. É um processo realmente, né? De luta, mas não é uma luta que o tempo todo na guerra ali, não. Ela é uma luta inicial. Ela é uma conexão através do seu corpo que você vai ter tanto amor, mas tanto amor, a sua dor vai precisar mais apegada ao sofrimento. Então, ela vai viver, né, o luto, vai saber que está em luto. Puxa, doeu, cara, a vida inteira construindo isso. Soltou aquela dor. Então, a partir do momento que soltou aquela dor, o corpo esvaziou. E aí sim é a hora de dar o próximo passo aqui. E aí, o próximo passo, gente, também que é legal, porque elas consideram o luto, né, algo que ele faz muito tempo. O luto nós decidimos quando dura. Seja um dia, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E aí você tomar uma decisão. Porque atrás do luto precisa vir a decisão. Então, quando ela viveu esse luto, ela está vivendo esse luto agora, por trás dele, com certeza tem uma. Né, com a antiga história, faz criar a dor, mas a decisão para a próxima etapa do caminho, ela já é tomada, nem que seja simplesmente tirar férias. Existe uma próxima etapa. Então, é você se conectar realmente com o fim daquilo que realmente não tem sentido mais na tua vida, causando alguma dor, mas também saber que existe uma próxima etapa, mesmo que seja um período sabático de uma semana. Tem que ter uma etapa para poder você cortar com o sofrimento. Com certeza. Mana, nós temos 4 minutinhos desse time. Quando ele estiver acabando, eu inicio de novo, tá? Para poder continuar. Legal, gente. Já que tem algumas ferramentas aqui para a gente Eu falar. sei. Eu sinto, né, sobre isso, que é importante a gente soltar o. Então, o mundo começa a desabar, você começa a cara, eu posso fazer agora, sabe? Às vezes, não pode fazer nada, deixa desabar, deixa dissolver, você fica um observador. Então, esse disco é te trazer para essa confiança que, calma aí, eu vou saber a hora de agir. Tem hora que é ação. Deixa eu construir, deixa a coisa cair, observa, né? Aquele olhar na guia. Quando a gente é observador, a gente olha todas as nossas situações de cima, sabe? Deixa eu ver ali. Agora deixa eu entender. Todos nós precisamos de um tempo, gente. O rito de passagem nada mais é do que isso. Você parar para você entender, absorver o que está acontecendo e aí sim ter um passo, né? Decidir o que você quer fazer. Parece que tá. Todo tempo com as ações prontas. Nossa, eu vou agir assim e tal. Eu acho que está sendo um ótimo convite para a gente poder agir menos, né? Então, tá nessa calma e a gente poder se conectar com a nossa presença, a gente realmente dar mais valor assim para a ação, né? Para quando você vai agir, você realmente está integral,
sabe? Com a decisão realmente tomada do que vai fazer a respeito de uma situação. E eu acho que a comunicação vem desse lugar de presença também, porque você é reativo. Você não, a pessoa fez alguma coisa e você já age. Não, você olha como observador, entende aonde que aquilo dói em você, então você observa, você se trabalha e depois você faz a comunicação amorosa, porque você já filtrou, né? Você não precisou reagir. Então você filtra e aí você consegue tá de uma coração, porque senão você está sempre só agindo. E a reação aos abismos, né? É onde que a gente começa a se perder, porque é como se a gente estivesse. A reação é como se a gente estivesse perdendo um tempo. Então, quando a gente entra nessa consciência de realmente citar que a Fernanda está falando e conectar com a sua história, o que está acontecendo na história do outro, como que eu posso me conectar com isso sem gerar dor em mim, sem gerar dor no outro. Então, a comunicação ela começa a existir a partir do ponto daquilo que eu não quero gerar após aquela relação, né? Do tempo perfeito. Na verdade, não é perfeito, né? Ele gosta muito de falar que é o perfeito possível, então o ideal possível, que é aquilo que nós estamos trabalhando ainda, do nosso refinamento, né? Somos pedras brutas. Então, a gente está trabalhando um refinamento, né? Até dessas regiões que a gente vai lapidando, né? Às vezes são boas, às vezes não, mas eu concordo plenamente, assim, da utilização da comunicação violenta. Inclusive, nós vamos ter aqui no uma pessoa que vai falar sobre comunicação não violenta, uma maravilhosa, que é a Camila, e ela vai vir com tudo aí falando a respeito disso. Foi muito bom você estar lembrando hoje aqui, Fê, mas é bem legal. Nosso tempo, como você deve estar vendo aí, está acabando, é um timerzinho de 24 segundos, e aí a gente eu transformo quando eu busco ferramentas. Se vocês observarem, olha quantas ferramentas que a Fernanda está entregando aqui para vocês hoje, nesse bate-papo. Super poderosas essas ferramentas. Então, mana, continua aí. Legal que agora destravou, gente. Então eu estou conseguindo ver vocês. Se vocês tiverem perguntas, tá? Podem trazer que a gente vai respondendo também. Então, continuando a história dos mestres, né, na leitura, eu ainda não mostrei todos para vocês. O Osho, claro que tem vários livros incríveis, mas esse aqui, gente, em especial, ele realmente virou uma chave em mim, que chama Vivendo Perigosamente a Aventura de Ser Quem Você É. É potente esse livro, maravilhoso. Tem alguns livros um pouco mais intensos e tal, que trabalham um pouco mais o misticismo. Então, a querida Blavatsky, gente, bruxona essa daqui. Ela é maravilhosa. Assim, sabe, ela fala muito dessa consciência cósmica que a gente precisa ter, que não estamos aqui sozinhos, somos esse todo, né, vibrando em conjunto. Ferramentas do despertar que são grandes aliadas, né? Para mim, me fortalecem muito, porque não quer dizer, como eu falei para vocês, que várias vezes eu não sinta também dúvidas, eu não questione, né? Eu queira mensagens, preciso de forças. Então, assim, o tempo todo é a gente trabalhando essas ferramentas para a gente se lapidar, que são os nossos pilares.
Aí a Ká aqui falou mais de como curar o nosso sagrado feminino, né? Que eu acho que um dos caminhos mais importantes, gente, é a gente honrar a nossa feminilidade, né? E fazer esse estudo mesmo dos arquétipos das deusas, da gente realmente sagrado feminino, é a gente entender também os nossos ciclos, né? Que estão totalmente ligados à natureza. O sagrado feminino, ele também está muito ligado ao nosso autocuidado, porque quando a gente entende esses ciclos e a gente se entrega a esses ciclos de passagem também, a gente começa a honrar nosso feminino. E para honrar o nosso feminino, a gente precisa muito dos rituais, dos pequenos rituais, né, de autocura, de autoamor. Então, não, você ter realmente os seus momentos, você saber que, por exemplo, quando está iniciando a sua lua, você precisa estar na sua tenda, você precisa estar no seu templo. Quando começa o nosso, a gente fica Oi? extremamente intuitiva, extremamente sensível. Então, sabe, a gente, nessa coisa do urbano, né, do contemporâneo, da mulher contemporânea, às vezes a gente não tem tempo para honrar o nosso sagrado feminino. Que é isso, por exemplo, você está na sua lua, você não tem um dia para você parar. Então, aproveita agora que você pode, né, fazer isso, entender, e aí você realmente vai fazendo esse estudo, cria um diário, sabe? Tem o calendário lunar, a mandala lunar, que é incrível, que é uma agenda, não sei se vocês conhecem, ainda está em tempo, com certeza, de pedir aí na internet, né? A gente está em abril, para vocês irem entendendo o que é essa coisa dos ciclos, que estão super ligados ao xamanismo também. Né? O tempo todo é renascimento e morte. A nossa lua nada mais é do que a gente viver morte e renascimento todo mês. Todo mês. E aí, Acho que pô, você tá... entra um pouquinho até mais do que isso, renascimento e morte, sabe, Fê? Porque nós mulheres, nós temos um terceiro centro de poder, que é o útero. Então, é muito comum as pessoas, as mulheres se sentirem subjugadas, né, nessa relação patriarcal com o mundo. Então, quando nós mulheres nos conectamos com a nossa verdadeira essência feminina, que é a partir desse ponto, né, que é o nosso útero, nós compreendemos também que ele é uma fonte de expansão da nossa consciência, é o nosso terceiro centro de poder. Então, nós temos essa diferença dos homens, nós temos um centro a mais de poder do que eles, e nós não utilizamos esse centro porque nós estamos desconectados da origem. Então, o estudo do sagrado feminino, ele vem principalmente para poder conscientizar nós mulheres da nossa capacidade de utilizar a nossa intuição, mas mais do que isso, o nosso poder de gestação, de tudo, tá, gente? De tudo. Quando eu falo gestação, eu não falo de gestação de um filho, eu falo de gestação de qualquer coisa que a gente queira procriar. Porque se nós estivermos em equilíbrio com a energia feminina e masculina, entre homens e mulheres principalmente, nós vamos entender que essa energia de cocriação ou de gestação, ela é fundamental para o nosso planeta. E essa energia masculina também, que ela é uma energia não é bem de manifestação, é como se eles tivessem a ferramenta para poder entrar em ação. Então, o feminino, né, ele precisa ser envolvido também por essa energia masculina. E nós vamos ter uma mestra aqui na semana que vem falando desse feminino, do sagrado feminino, que é uma mestra para mim, ela é uma mestra, foi uma das minhas mestras, e nós vamos estar aqui com ela para poder justamente falar dessa consciência. E a Fê experimenta muito isso, que ela está vivendo muito o sagrado feminino, eu trabalho com o sagrado, né? E uma das coisas que a gente entende é que se você conseguir hoje, dentro da sua própria história, dentro da tua casa, né, com toda a sua rotina de trabalho, conectar-se com essa fonte que é o seu centro energético, que é o seu útero, com pequenos rituais, tá, gente? Pequenos atos, pequenos rituais, você já vai ver que vai transformar toda a tua consciência sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria existência. Então, o sagrado feminino é um resgate de alma. Sim. Um resgate realmente do poder da nossa ancestralidade.
somos geradoras, né? Geradoras de vida. É muito linda. A terra é feminina. A terra é feminino. A Então, a gente mãe. entender a grande mãe, né? E a grande mãe está pedindo para que a gente se reconecte com ela, né? A gente viveu desconectado na nossa terra muito tempo, né? E agora não dá mais. Hoje a gente se conecta e a gente honra, né? O nosso feminino, nossa terra. Isso sendo homem, sendo mulher, a gente entender, porque, obviamente, a cura também é através da polaridade, né, gente? É essa grande união, Verdade. essa grande união, Uhum. estamos todo mundo junto, né? Nesse sentido, assim, de que estamos juntos por esse todo, né? Então, essa consciência, se a maior parte da humanidade despertar, já é o suficiente para a gente ir criando essa camada de amor, onde várias pessoas que não têm os privilégios que a gente tem, dessas leituras, de entender essa consciência, mas eles vão sentir o amor. Começa a chegar o amor nessas pessoas através de atitudes. Que olha o que está acontecendo, a gente está se mobilizando para levar várias cestas básicas para as pessoas, para os necessitados, sabe? A gente está olhando para esse coletivo, está olhando para essas pessoas que estão à margem, sabe, da sociedade, que não tem oportunidade de acessar essas ferramentas que a gente tem, só que eles estão sentindo o nosso amor, sabe? Então, eu até me emociono, de verdade, porque quando a gente está falando desse despertar da consciência do amor, é isso, sabe? Porque mesmo as pessoas que não têm essas ferramentas hoje, elas vão sentir, olha que lindo o que a gente está vibrando. Então, por isso Uhum. que A começa Rafa, a Rafa está perguntando aqui, Fê, quais, se a gente pode citar alguns exemplos de rituais. Manda ver. banhos de ervas, gente, alto amor, a gente precisa nessa conexão com a natureza, a gente se reconectar com a sabedoria ancestral. Então a gente começar a buscar essa sabedoria ancestral, por exemplo, esses banhos de ervas, né, das nossas avós, das nossas a Jane mesmo trouxe o ritual do escalda-pés. Gente, isso é ancestral, mas é uma cura absoluta, porque como que a gente vai dar esse amor para o próximo se a gente não dá para nós mesmos? Então, esse é o momento da gente cuidar do nosso templo, da gente cuidar, se permitir, sabe? Esses banhos, então, buscar esses banhos com ervas, buscar as conexões com os cristais. Eu estou aqui falando com vocês, mas eles estão aqui me ajudando, me energizando, né? A gente, quando começa a se conectar com esses objetos de poder, a gente começa a ter uma troca com eles, energética. É real isso, né? Então você cuida, é a mesma coisa de um bichinho, por exemplo, de estimação. Vou dar um exemplo, né? Se você está em casa e você dá amor para aquele bichinho, o que ele vai retribuir para você por essa atenção é uma coisa que você vai sentir realmente. A gente sente diferença. Tudo que a gente dá atenção à planta, não é simplesmente você colocar uma água, você realmente jogar energia para aquele momento ali, que você, com carinho, realmente você está nutrindo, né? Então, tudo que a gente nutre, tudo que a gente cuida, essa energia volta para o nosso ser. E ela é Uhum. sentida, né? É muito palpável, assim, muito real, é super lindo. Outros rituais. Então, os rituais ligados à lua. A gente entender os ciclos da lua. Então, quando a gente está na lua cheia, né, a gente tem que olhar para o que está transbordando, olhar para as nossas sombras, curar aquilo que está ali, né? Porque e a lua cheia entregar todo o nosso potencial para ela, vibrar no que a gente quer realizar. Aí a lua minguante é a hora da gente voltar para a nossa toca, né? A gente está minguando junto com a lua. Então, é o momento que a gente está mais introspectivo, que a gente vai entender, né? Se permitir estar mais quietinho, leituras e tudo. Então, assim, pode buscar também os rituais ligados à lua, são rituais que eu sempre faço. Pode buscar os rituais xamânicos, os ciclos, então a gente entender os equinócios também, que são todos esses portais. Quando a gente começa a entender sobre esses portais energéticos que acontecem, né, que são ligados a principalmente, gente, vamos falar aqui,
que é outra ferramenta que eu queria falar para vocês, a gente estudar os calendários ancestrais, que eles falam realmente de uma linha que está mais ligada à energia, que é diferente desse calendário gregoriano, que é, né, mais duro, rígido, linear. Porque a energia não é linear, gente. A energia é cíclica, sabe? Ela tá assim, ó, o tempo todo. Não tem como você, tipo, colocar uma coisa, né, enrijecida, dura. E aí, dentro desses calendários ancestrais, por exemplo, eu gosto de falar muito do estudo do calendário maia. Porque o calendário maia, ele traz total a energia do Kim, que é a energia que está regendo aquele dia. E quando você começa a estudar sobre isso, você entende qual que é o seu Kim. Então, qual que é a minha energia? Primeiro que o calendário maia, ele fala que todos nós nascemos aqui com um propósito para nutrir a Terra. Então, nosso serviço, quando ele está de acordo com esse alinhamento da energia do planeta e com o nosso propósito, você vive a abundância, você vive a prosperidade. Porque isso não é só ligado ao dinheiro, gente. Sabe? Porque você ser abundante, você ser próspero, as coisas começam a chegar para você. E nem sempre é só através da energia do dinheiro. Mas é aquilo que a pessoa, assim, às vezes, ela tem uma vida mais simples, mas ela tem tudo que ela precisa. E tudo que ela quer, que ela deseja, que ela precisa manifestar, chega até ela. Então, quando a gente está nessa conexão, a gente está alinhado com o nosso propósito, com essa energia, né, as coisas vão confluindo ao nosso favor. O universo vai entregando presentes para a gente. Então, entender esses calendários, eu acho que essa energia ancestral, né, nos apoia muito para entender qual que é a energia do dia. Então, tem, por exemplo, a onda encantada no calendário maia, que fala muito dos 13 dias, né, que a gente... Porque é um calendário ligado à Lua, porque nós somos 70% Ô, Fê, água. tem um estudo que se chama, na verdade, é um estudo muito antigo, tá? Eu não sei se talvez você conheça, mas eu talvez possa ser que algumas pessoas conheçam, que é a respeito do lunário perpétuo. Boa parte de todas as grandes civilizações, elas embasavam nesses estudos da Lua, né? Então, o lunário perpétuo, ele tem cerca aí de 300 anos que ele foi publicado, né, na Espanha, e ele vem sendo um estudo através da regência da Lua, né? Não só da Lua, mas também dos astros em todos os acontecimentos da nossa vida. Então, quem tem interesse aí em se aprofundar nas verdadeiras origens, né, da nossa existência, o calendário maia, o lunário perpétuo, que é um estudo muito profundo, que você pode fazer ele, inclusive você pode calcular e você ver coisas acontecendo na sua vida e que você nem faz ideia do que, né, dos próximos capítulos, porque ele é como se fosse um regente. E uma das coisas muito legais, assim, em conjunto com isso que a gente está falando, é que nós temos um ritualzinho, né, que eu gosto muito de fazer, que ele é simples e objetivo. E nós podemos fazer em qualquer lugar que a gente quer. A água pura e cristalina. A água é luz líquida. Ela é o nosso condutor energético do planeta. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, em junção com esse condutor que é a água, que ela pode vir através do banho, ela pode vir de uma água solarizada, ela pode vir através de você simplesmente tomar água, que é um ritual, você já está entrando em consonância com o universo. Então, isso vai fazer muito sentido em cima de tudo isso, né? Pegar essas ferramentas, estudar elas, criar um ambiente e conduzir esse ambiente através desse exercício da água. Que aí você vai conectar verdadeiramente com essa fonte primordial, que é a luz líquida do universo. A água é pura energia, né? E se tudo é energia, eu gosto de falar muito, gente, para que assim, quando a gente começa a ser desperto, tudo é sagrado para gente. Então, se tudo é sagrado e você coloca essa intenção em tudo que você faz, porque se você está na sua presença, o ato de beber uma água, ele muda. Ele muda, porque você está na sua presença, você saboreia, você tem o tempo para cada coisa.
Tanto que, às vezes, você lavar uma louça e limpar a sua casa pode ser um ritual maravilhoso. Vira um ritual maravilhoso de conexão com você mesmo. Você está ali limpando o seu ambiente, tirando várias cargas, enquanto você está se conectando com você mesmo, com seus pensamentos. Parece que a gente está, né, limpando a nossa casa do corpo também. Então, assim, é muito lindo quando a gente... E você saber que você pode energizar as coisas. Você pode colocar intenção nas coisas. Então, se você... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem as garrafas dele são verdes de água. E ele sempre que ele enche a garrafa, ele coloca intenção de saúde, de se sentir bem, assim, realmente ele energiza a água toda vez que ele está enchendo aquela garrafa. E ele é uma pessoa que, tipo, nunca fica doente, sabe? A imunidade dele tá lá alta. Então, realmente, a gente entender que a gente tem realmente o poder de energizar as coisas com a nossa intenção, né? Isso é muito lindo. Então, é isso, assim, eu acho que dos rituais, né? A gente entender realmente, se conectar com a lua já começa uma grande coisa, que é dentro desse estudo da água também, né? Se a gente aí tá fluindo com essa água do planeta. E aí, dentro disso, de intencionar as coisas, esse livro chama Frequência Vibracional. Ele também é incrível, eu tô na metade dele, e ele fala muito disso, da gente até, inclusive, se conectar com os objetos, com as plantas, com os animais, entender que todos têm um campo, tudo está vivo, sabe? Tudo tem uma energia. Porque os objetos que estão ali na sua casa, por mais que sejam objetos, eles também estão vivendo com uma energia, com a energia da sua casa, estão absorvendo coisas, né? Então, tudo a gente pode realmente intuir e começar a realmente ter uma conexão, sabe, de amor, porque se você tem realmente esse amor por tudo que é seu, que você está construindo, que você tem, sabe, é a gente valorizar. E aí traz o sentido da gratidão. A gratidão é uma grande chave do despertar da consciência, que é a gente ser grato por tudo que a gente tem, sabe? A gente realmente reconhecer as belezas que estão à nossa volta. A gente reconhecer a nossa beleza, né? Então, quando a gente está o tempo todo insatisfeito, vibrando nessa... É uma energia baixa, sabe? De reclamação e tudo. Então, quando você vibra na gratidão, no amor, nossa, eu reconheço minha potência, eu reconheço minha beleza, eu reconheço tudo que eu tenho aqui, sabe? Então, você vai aumentando a sua frequência, que essa consciência é muito importante, né, no nosso despertar. Uhum, sim. E é isso, né, Fê? Assim, buscar dentro da sua própria joia, acho que a maior ferramenta do despertar é o querer, né? O despertar, ele depende muito da sua vontade, da curiosidade que você tem de saber o que está por trás, o que está no mistério. Porque o que mais assusta as pessoas é o mistério, né? As pessoas falam de medo da morte, mas o maior medo que a maioria das pessoas tem é do mistério. Eu também tinha esse medo. Hoje, ele é algo que faz parte da minha vida integralmente. Então, o medo do despertar, ele está na direção para onde que ele vai te direcionar. E se você tiver realmente em consonância com a sua verdade, né, quando você consegue buscar dentro de você algo que seja genuíno, verdadeiro, o seu despertar ele vai levar você para o caminho dessa consciência. Agora, se ele não for genuíno, ele vai te levar em lugares que você vai tomar um tombo, tomar 2 tombos, 3 tombos, até você corrigir o caminho. Porque aí ele vai te levar realmente para a consciência do que você precisa fazer. Então, não tenham medo de despertar, não tenham medo dessa consciência, não tenham medo de não conseguir achar todas as ferramentas. Quando você começa a trilhar, elas chegam até você. Chega às vezes através de uma pessoa, chega através de um livro, chega através de uma live, chega através de um podcast, ou chega através do YouTube, até mesmo no Instagram, quando você está passando lá, vem uma mensagem para você, do nada, né, falando a respeito do seu despertar. Então, acredite, essa consciência, né, esse grande arquiteto, ele vai conseguir achar uma maneira
de trazer você para a sua consciência, para a sua presença como Deus e deusa. Ele não vai te abandonar nesse sentido, mas o caminho quem tem que percorrer somos nós. Sem isso, sem, né, no pain again. Sim. A primeira coisa é dizer sim, né? E aí, por isso que a gente está falando dessas ferramentas, porque não tem um caminho certo, né? Cada um vai descobrir o que se conecta mais, o que faz sentido. E quando você diz esse sim para o universo, para o seu despertar, para o seu autoconhecimento, começa a vir mensagens subliminares, coisas que o universo sabe aonde que você vai se conectar, sabe aonde que vai fazer o seu coração vibrar, né? Então, ele é muito sábio, porque essa inteligência coletiva, né, gente? O universo quer que a gente desperte. Então, quando a gente diz sim para isso e entende, nossa, eu quero viver no amor, eu quero vibrar na prosperidade, eu quero, sabe, vibrar na minha potência, eu quero entender que potência que eu sou, eu quero melhorar, sabe? E aí as coisas vão chegando, sabe? Claro que não cai do céu, então por isso que a gente está falando dessas ferramentas. É estudar, é ir buscando e tal, e aí as coisas vão fluindo, né? É soltar o controle mesmo, assim. Bom, minhas ferramentas aqui das leituras, gente, eu acho que eu compartilhei com vocês já, a maioria. E aí outras coisas que foram muito importantes assim no meu despertar, que me trazem para o meu centro, são as práticas de yoga e de meditação. Então, né, a gente ter práticas também onde a gente traz essa consciência corporal e você começa a dominar um pouco a sua mente falando, porque às vezes a nossa mente não para, ela fica ali. Então é sobre aquietar a mente, de falar, ô, dá um tempo aqui, querida, estou precisando aqui, ó, ficar no meu centro. Fica quietinha aí um pouquinho. Então, essas ferramentas são para a gente poder estar no nosso centro e aprender a aquietar a nossa mente. Porque quando a nossa mente está quieta, é quando a gente consegue se conectar com a nossa essência mais pura, né? Então, procura, hoje em dia tem vários aplicativos que trazem meditação, que são muito legais. Depois eu posso passar a lista dos que eu mais gosto para vocês também. E aí, dentro disso, esse livro aqui também, de meditação, do Surjavan, que foi até um presente da Jane, de quando eu falava para ela, nossa, eu não consigo ficar mais que 5 minutos meditando, minha mente começa, tem que fazer isso. Ó, seu dia vai começar, tem que... Não. Então, assim, as meditações guiadas, elas ajudam muito nesse início, né? Para a gente poder entender esse processo de conseguir aquietar a mente. E a yoga é uma prática que a gente fala que você faz todos aqueles exercícios para, no fim, você conseguir aquietar a sua mente. Então, eu acho que o despertar da consciência disso que a gente está falando, ele vem muito da nossa consciência corporal também. E como que é a consciência corporal? Não é só essas práticas, é tudo que a gente se nutre. A gente ter consciência do que a gente está nutrindo o nosso corpo, a nossa alma, no sentido assim, a nossa alimentação, tá? Eu, né, sou vegetariana há 15 anos, eu sempre falo isso, sabe, gente? Eu acho que muito da consciência do despertar também está ligado a gente deixar do apego da carne. Ninguém precisa da proteína da carne, isso é invenção desse mundo agora materialista do consumo. Isso não é verdade. Sabe, você tem várias formas de consumir proteínas que vão fazer bem para o seu corpo, né? Que você não precisa. Hoje em dia a gente tem alternativas maravilhosas. Então a gente não precisa se alimentar dos animais. Então acho que parte dessa consciência nova que o planeta Terra está pedindo agora também está muito ligada, né, ao vegetarianismo, ao veganismo e essa nutrição da gente o tempo todo falar assim, cara, peraí, se eu começo o meu dia vendo todas essas notícias, como que eu começo, sabe? Eu já começo, caralho, vibrando na preocupação, no medo. Não vou fazer isso. Então, não vou me nutrir. Lógico que a gente precisa se informar, mas começa o seu ritual, começa o seu dia cuidando de você. Começa, não interessa, você é a pessoa mais importante na sua vida,
sabe? É você mesmo. Então, para um tempo, sabe, para fazer os seus rituais diários, se conectar com a sua essência, porque aí você vai, né, criando a sua melhor versão dessa forma. E aí deixa um momento lá que você vai, se você precisa ver a notícia, coordena ela no momento do seu dia, que logo depois que você lê, você vai conseguir fazer uma limpeza, sabe? Você vai conseguir expurgar, vai conseguir dançar, tirar aquilo do seu corpo, aquela memória, aquela informação, porque se você... A única coisa que a gente pode fazer a respeito de tudo isso que está acontecendo é melhorar nós mesmos, entendeu? Para quando tudo isso passar, a gente realmente ser esses humanos que estão vibrando nessa nova consciência que precisa no planeta. Então não adianta, sabe? A gente não vai Sermos conseguir evitar. humanos, né, Fê? Oi? Sermos humanos, porque nós estávamos nos tornando máquinas. Sim, Voltar à origem, a ser humano, verdadeiramente, né? A Fê por falou um favor. negócio dos 5 minutos, né? Gente, quase todas as pessoas que nunca meditaram e elas começam no primeiro processo de meditação, ela começa a enlouquecer, né? E acha que tem que vir. Elas, no primeiro momento, tipo assim, sentei, fiquei 1 minuto, eu tenho que virar um Buda. Cara, você não tem que virar um Buda no primeiro momento, mas é a prática que vai te levando a essa condição, né, de se conectar com esse espaço de respirar internamente ali, de presença, né? Esvaziar tudo que está cheio demais. E aí, quando você começar o primeiro processo aí, né, da meditação, conecta realmente com aquilo que vai te fazer vibrar, porque às vezes tem pessoas, tá, que elas querem sentar em flor de lótus, ficar com o dedinho, né, lá conectado para poder meditar. Ela não vai conseguir. Então, ela precisa, de repente, de uma meditação ativa no primeiro momento, que é uma dança, alguma coisa, corrida rápida, também é uma meditação. Porque aí você entra dentro de um processo de parar tudo aquilo que está fritando em você. E aí você entra dentro de um espaço de conexão com essa sua presença. E aí, né, as ferramentas, foi até você ter lembrado desse livro, porque eu lembro quando eu te dei esse livro, justamente quando você falou, não consigo Sim. meditar. Fê, tem que tentar meditar, porque esse é o caminho. E é o caminho, gente. É muito bom a gente passar. Eu não sei você, Fê, mas quando eu lembro da minha história, né, de todo o processo que eu fui passando, de toda a luta que eu fui travando para poder conquistar esse espaço de presença, hoje eu me sinto. É lógico que eu sou, né, apenas uma formiguinha no meio desse todo, né? Eu não sei nada ainda. Então, quando eu entrei no processo e me vejo hoje trilhando ele, eu falo, caramba, que legal, né? Eu consegui vencer aquela primeira etapa, mas é porque eu comecei. Então, se eu começo, eu vou chegar à segunda, terceira, quarta. Olha que você vê a Fê hoje, é uma meditante, aí quase uma guru de meditação. Celebrar as nossas conquistas, né, gente? Todo ano eu Sim. sou uma pessoa totalmente diferente. Então, olha só, se vocês pensarem que meu processo realmente de despertar forte começou há 5 anos. Por que são 5 anos? Né? E dentro disso, pô, várias reviravoltas que foram acontecendo. E eu vou falar para vocês, eu não conseguia fazer yoga. Porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, pessoa da ação, então não tem que exercitar, tem que correr, tem que gastar energia. E eu achava que na yoga eu, tipo, não tinha paciência de ficar nas posturas e tudo. E hoje, cara, eu devo muito do meu equilíbrio emocional a essa prática, sabe? Só que tipo, no começo eu acessava raiva, sabe? Eu acessava frustração. E aí eu fui trabalhando, foi maravilhoso, porque é isso, se você realmente vai insistindo, né, na coisa, assim, aí você vai vendo a sua evolução e aí você fala, nossa, que bom, agora eu consigo reconhecer isso, né? Então, assim, é um processo, tudo, e a gente Lembro que a Fernanda, gente, é um poço de tem que se conhecimentos entregar a também, né? ele, De viu? várias práticas aí. Oi? Oi, É, Fezinho, não eu ouvi agora. adoro beber, acho que pausou, voltou? Não, eu não ouvi o que você acabou de falar. Ah,
que eu gosto de beber de várias fontes. Então, quando eu falo para vocês que eu sou universalista, porque eu acredito nessa energia cósmica, sabe? Que tem várias coisas para a gente se conectar. Então, eu adoro estudar, sabe? E aí, se você vai bebendo de várias fontes e construindo o seu próprio eu, né? O que faz mais sentido para você. Porque o que funciona para mim não vai funcionar para o outro. Por isso que a gente está falando de várias coisas aqui. Né? E, por exemplo, a própria corrida, a coisa do exercitar o corpo, gente, é muito necessário. Né? Acho que todo mundo sabe dessa energia que a gente precisa conectar. A gente conecta com a nossa potência quando a gente está fazendo um exercício, né? E a gente tem uma prática diária, ou enfim, com uma certa constância que você vai vendo a sua evolução, ela traz muito traz muita confiança para a gente, né? Porque você vai acompanhando, é um processo que é muito físico, né? Então você realmente nota ali na matéria. Aí eu falei, né, dos chakras, e eu acho assim que uma ferramenta muito especial para a gente se conectando com a nossa essência através de hobbies. Então, comece a lembrar o que você gosta de fazer. Você quer... Ah, nossa, eu sempre quis fazer macramê. Comece a ver os tutoriais agora. Aproveita esse tempo para você ir se conectando com esses hobbies. Né? Aí eu sempre descobri tocar um instrumento. Aproveite esse tempo para isso, porque o nosso propósito ele está muito ligado com esses hobbies que a nossa alma realmente sente prazer em executar. Então, às vezes, da coisa mais simples, né? Você começa sempre gostei de fotografar. Começa a ver, estudar fotografia, fazer foto das suas coisas, até de objetos, entender a luz, sabe? Começa a fazer teste. E dali você vai, de repente, quando você vê, você criou um serviço. Porque, por exemplo, falando da minha marca da Cancan, quando eu comecei a fazer acessórios de cabeça, né? Eu adorava customizar. Eu tenho uma família de costureiros, mas eu ficava, nossa, eu não gosto de modelagem, eu não sei como. Tentei fazer uma coleção de roupa, falei, isso não serve para mim. E aí eu fui ser assistente de estilo numa marca infantil. Sempre gostei muito de criança. E isso já vibrava o meu coração. A oportunidade de estar nessa marca e ver a moda infantil e ver as crianças, aquilo já me alimentava, me nutria. E aí teve a oportunidade, a coordenadora, né, da Fábula falou para mim, poxa, a gente não fez uma coleção de carnaval e falta um mês, o fornecedor não vai entregar para a gente. Aí eu peguei essa oportunidade e falei, nossa, eu adoraria fazer. Eu nunca tinha feito acessório, gente. Nunca. Nunca. Eu fazia customização de roupa. Mas aquilo na hora ressoou com a minha alma. Assim, então a gente está atento, sabe? É isso. Onde que a sua alma fala assim para você? Porque ali está uma chave, sabe? Para você descobrir um serviço. Porque está ligado ao seu coração. E quando eu falei sim, eu fui lá e inventei de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, mas confiei, né? Então fui com coragem, fui com confiança, e aí eu fiz 10 peças para ela escolher 5, mas ela escolheu 10. Ela falou: não tenho como escolher 5 aqui, eu quero as 10. Tá incrível, né? E aí, quando eu joguei no Facebook, as minhas amigas começaram a encomendar. E eu até então não tinha entendido ainda que aquilo podia ser um serviço. Eu fiz uma coisa que meu coração falou assim, pô, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar, fui só, né, no coração mesmo. E aí quando eu joguei, todas as amigas começaram aí despertou. Eu falei, caramba, olha isso. Então, que legal, posso fazer isso e agora começar a ganhar dinheiro. Mas antes eu estava pensando que eu ia entregar para ela, quanto que ela ia me pagar naquela peça, quanto tempo que eu ia demandar. Tanto que, assim, no começo,
faz sentido para você. Botar uma música e começar a dançar, e aí, de repente, você descobre que você tem movimentos diferentes, aí você vai começar a estudar a parte de dança, e quando você vê, você está, né, vai ser uma professora, enfim, vai trazer uma terapia ligada ao corpo. E aí a gente, é isso, é essa construção, né? Então, a gente lembrar. Criativa e divina. E a criatividade, ela é uma fonte divina. É a conexão com o seu Deus interno, né? Com o seu timo, com o seu guardião interno. Então, quando a gente acende, ou então acessa essa fonte, que ela fica entre um pensamento e outro, a gente diz sim. E às vezes a gente diz sim. Por que eu disse sim? Caramba. E depois que vai estudar por que sim, né? Por que eu falei sim para aquilo que eu nem tinha experiência? Mas é um chamado interno e ele realmente tá. Você tem todas as habilidades mais do que suficientes para poder executar ele. Então, quando a Fê fala aí de você buscar, né, onde que foi lá na tua infância, o que eram os seus hobbies, aquilo que você gostava de desenhar, aquilo que você ansiava em ser, você está buscando uma fonte genuína da sua essência, sem bloqueio nenhum, sem ninguém falar para você que você não, aquilo não dava dinheiro, porque era um sonho infantil. Então, quando você é criança, pode tudo, né? Então, você vai acessar uma memória que ela está ali guardada, que vai trazer para você uma pérola muito preciosa e refinada de qual é o seu maior potencial. Então, a Fê falou uma coisa assim linda que agora, gratidão, Fê, por lembrar disso, da fenda, né? Gratidão por lembrar dessa fenda, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de acessar, que é os nossos verdadeiros dons, que Abrir para as perguntas, porque, bom, eu compartilhei com vocês aqui o que faz sentido para mim, assim, o que eu vejo realmente, que eu tenho estudado também, que eu vejo outras mulheres que eu me inspiro, né, outros mestres que falam assim, então vim compartilhar um pouquinho da minha sabedoria, assim, do que eu tenho, tem feito sentido, né? Espero que dentro de tudo que a gente falou, vocês encontrem também as ferramentas que fazem vibrar a alma de vocês. E se tiverem perguntas, esse é o momento de compartilhar com a gente, para a gente poder abrir aí essa troca. Alguém quer perguntar alguma coisa? A Fernanda também vai ser uma das pessoas que vai estar com a gente lá no Emanar. E aí, com essa luz toda, né, que ela está expandindo cada vez mais, uma palavrinha para vocês duas. Maion. A Ju é uma querida que estava lá no Festival Maion com a gente. Ó, beijo para você, Ju. Beijo para Paulinha. Tem várias pessoas aí que já nos conhecem pessoalmente. E a Fernanda, no início desse ano, ela fez um festival, que é o Festival Maion, que foi lá em Caraíva, que foi incrível, foi dentro de uma aldeia indígena, foi uma experiência, né? Além da curva do tempo, aí fora da curva do tempo. Então, também todos nós ficamos muito gratos porque criamos uma teia, né? Uma conexão com várias pessoas. E a Ju é uma querida que estava lá presente com a gente. Não perde mais lives,
tá sempre acompanhando todo o movimento. E aí a Ká falou aí, gratidão por essa live, Ká, gratidão também por estar aqui junto com a Tamo gente, vivendo junto. essa experiência. Tenho certeza que a Fê, tanto eu quanto a Fê, amo você também, Paulinha. Paulinha! Tá junto aí da gente nessa força. E o Festival Maion, gente, também foi um grande exemplo de manifestação de uma coisa que eu nunca tinha feito, nenhum evento para várias pessoas, né? Eu tinha a Casa Cancan e a gente fazia workshops para 15, no máximo 30 pessoas. E aí, de repente, surgiu também o Festival de uma Oportunidade. As minhas amigas que estão nesse caminho da medicina, né, da busca, elas estavam vindo para a Bahia e falaram: o que, que a gente vai fazer? Porque não faz sentido para a gente ir para uma festa de curtição e tal, bebê, não, a gente quer passar um festival, quer passar, tipo, num evento se autoconhecendo, tomando medicina. E eu falei, bom, nossa, isso ressoa comigo, por que não a gente não faz um festival? E aí eu já tenho uma conexão super linda com os Pataxós lá em Caraíva. E quando a gente ficou pensando onde que vai ser, porque tem que ser no meio da natureza, né? Só faz sentido na natureza. E aí, quando eu vibrei essa intenção, né, para uma das lideranças lá da aldeia, e ela na hora falou sim, 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 vamos fazer. E aí, tipo, isso foi em outubro, e o festival era dia 30 de dezembro. Eu não sabia como que eu ia fazer isso acontecer, né? Mas eu fiz mesmo assim com o melhor de mim. E a gente teve vários desafios, várias coisas não saíram como planejado, mas foi um festival para 150 pessoas, onde a gente falava, gente, olha só, esse é o primeiro festival, a gente está fazendo um festival numa aldeia indígena, com poucos recursos. Então, a intenção aqui é a gente está no simples, conectado com a natureza. Se a gente está conquistando isso, a gente já está no positivo. Então, acho que as pessoas que acreditaram também no trabalho que a gente estava fazendo vieram. Então, a gente colocar também a nossa intenção clara. O que, que você está oferecendo? Então, né, eu acho que em momento nenhum a gente enganou ninguém. Todos os profissionais que a gente conseguiu parcerias maravilhosas de pessoas que acreditaram nesse trabalho e foram para lá mostrar seus talentos, né? Enfim, terapeutas incríveis. E acho que as pessoas que foram para lá estavam abertas a essa troca. Então, a gente realmente dizer sim, não esperar, porque não existe, gente, um momento perfeito para a gente manifestar alguma coisa, sabe? Entende se isso é realmente uma verdade do seu coração ou do seu ego. Porque se for do seu ego, não vai dar certo. Vai começar a embolar um monte de coisa, o universo não flui, né? Mas quando é uma verdade realmente do seu coração, que você quer mostrar aquilo ali para as pessoas, que você tem certeza que você está fazendo o melhor que você pode naquele momento, faça. Faça, porque a vida é um experimento. A gente está experimentando o tempo todo. Se você não vai lá e você não toma uma atitude, você não sabe se está certo ou se está errado. Então, a gente está experimentando, né? Que gostoso que é poder experimentar. Arro, vida longa. Então, esperamos aí que a gente passe por essa cura, né, com muito amor. O Emanar vai vir antes do Maion, eu vou estar lá, né, vibrando com a Jane. Queremos muito que a gente esteja junto aí em mais festivais holísticos, que vão trazer coisas maravilhosas aí para o nosso coletivo, né? E se Deus quiser, a gente ter mais um Maion aí no final do ano também. Com certeza, vamos estar junto lá também, firme e Vamos forte. sim. Gente, então eu quero agradecer, assim, Fê, te agradecer profundamente por essa troca de hoje, sabe que é uma querida, né, que está sempre, né, caminhando junto, vibrando junto, criando junto, fazendo tudo, fazendo as coisas acontecerem. E eu acho que é isso, né, as conexões sinceras, quando elas acontecem, elas têm sempre algo para poder nos presentear. Então, hoje eu fui presenteada com a sua presença aqui, né, com todos esses ensinamentos, com tudo isso que você veio cultivando. Estou muito feliz com a sua caminhada, estou muito feliz com o seu despertar. É também para mim um grande alento, né? Porque quando a gente cruza o caminho de algumas pessoas, a gente cruza com a intenção de deixar algo bom.
Então, eu sinto que nós tivemos essa conexão, né, de Você faz deixar parte aí disso, uma. irmã, com certeza. Você plantou uma semente maravilhosa, né? No meu coração, fez parte mesmo do meu processo de despertar, faz parte, né? Porque é uma coisa contínua. Então, gratidão aí pela nossa conexão, pelo convite. Eu adorei poder Arro, compartilhar aqui e a gente ter essa troca. arro. E essa sementinha, gente, quando a gente fala, né, de plantar, ela tá vindo também através do Festival Emanar, aonde a gente quer plantar também a sementinha do despertar daquelas pessoas que estão na busca por essa consciência e aquelas que já estão na consciência, uma expansão ainda maior e um espaço ali onde a gente possa realmente celebrar esse grande despertar de consciência. Então, quando for o chamado, acontecer o chamado, o festival esteja lá, porque vai ser realmente incrível para todos nós nesse momento. Então, gratidão, galera, gratidão, Fê, se você quiser também falar mais alguma coisa. Não, eu estou amando assim as oportunidades que eu estou tendo de poder compartilhar, né, as coisas que fazem meu coração vibrar com essa simplicidade mesmo. E eu acho que esse é um convite para todos nós, porque a gente vai se curando, a gente vai se conectando, vamos compartilhar essas ferramentas para o outro, né? Porque imagina, é assim que a gente vai contaminando positivamente o nosso círculo. E aí você começa na sua família, na sua casa, com seus amigos que seguem, né? Então vamos usar agora essa potência que a gente tem, né, das mídias sociais para a gente poder compartilhar as coisas que estão nos ajudando a sermos seres humanos melhores, sermos humanos, né? Estarmos aí Uhum. conectados com essa nova consciência, né? Vamos partilhar. Arro. Então, gratidão, irmã. Tchau, Gratidão, gente. mana. Gratidão. Tamo Mil junto. beijos. Em breve eu te abraçarei. Sim! Abraços virtuais a todos. Que seja Para essa todos. energia que a gente vibrou aqui, viu? Gratidão por estarmos juntos. Arro. Ó, vou até tocar um sininho aqui, ó. E na cara. Como Pinacari. Pinacari, gente, é um momento de silêncio, como uma celebração. Então,